Olá, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Neste vídeo eu vou falar de um tema que costuma ser muito cobrado no Enem. Mas mesmo que você não vá fazer Enem, eu te convido a assistir porque é de conhecimento geral, é muito interessante para você entender melhor o mundo onde vivemos. Então o tema, como está aqui e na descrição do vídeo, os conflitos do Oriente Médio e a Primavera Árabe. Só que assim, uma dificuldade que as pessoas têm para entender história é porque muitas vezes o conteúdo é estudado de forma picada. Você vê uma parte lá atrás, depois outra lá na frente, e como é muita informação, fica difícil você juntar tudo. Então o diferencial deste vídeo é que eu vou contar a história toda de uma vez, do começo até hoje. Por isso, claro, que o vídeo tem que ser um pouquinho mais extenso. Eu peço, convido você a assistir até o fim, porque vale a pena. É um esforço que você vai fazer agora que vai te dar resultados depois. Principalmente se você for fazer Enem, é um tema sempre cobrado no Enem, então vai ser muito bom para você. Agora, este de 2018, este Enem de 2018 vai ser ainda mais, porque são 70 anos da criação de Israel, do país Israel moderno. Então é provável que vai ser ainda mais cobrado. Então eu vou fazer uma explicação que vai das origens até hoje, para você ter uma visão geral e entender. É claro, já que eu vou fazer esse apanhado geral, é óbvio que eu vou fazer generalizações, simplificações, porque cada tema que eu tocar, ele pode e deve ser aprofundado, principalmente por um historiador, por alguém da área. Então, você vai ter que relevar algumas generalizações, que não é muito legal o historiador fazer, mas como o meu objetivo aqui é ser didático, é fazer você entender o conteúdo, vai ser necessário, ok? Mas o importante é você entender por que acontecem esses conflitos hoje. E eu já quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte o vídeo, adiciona o sininho, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber. E eu quero fazer um pedido muito especial. Coloque os seus comentários. Eu quero fazer um pedido para quem está assistindo, quem já está seguindo o canal. Não mande perguntas pelo WhatsApp. Porque se você mandar pelo WhatsApp, não vai fomentar o vídeo, não vai fomentar o canal. Então eu já tenho os comentários aqui para isso. E não tenha vergonha. Eu sempre digo isso para os meus alunos. A gente não deve ter vergonha de perguntar. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Eu costumo dizer, ainda mais na escola, e aí eu vou deixar essa dica para você que é aluno, se você soubesse, você não precisava ir para a escola. Se você está indo para a escola, é justamente porque você está aprendendo. Então não justifica ter vergonha de perguntar e não justifica ninguém zombar, fazer qualquer tipo de deboche porque alguém fez uma pergunta. Não existe pergunta idiota, ninguém é obrigado a saber de tudo, tá? Se você é professor e você deixa qualquer aluno debochar da pergunta de outro aluno, você precisa rever a sua didática. O papel de um professor na sala de aula é não permitir que nenhum aluno faça chacota da pergunta de outro aluno. Porque sim, o aluno tem que perguntar. Então, se você ficou com dúvida, deixe nos comentários e eu terei o maior prazer em responder. Não que eu seja o dono da verdade, às vezes eu não sei a resposta, posso pesquisar, podemos pesquisar juntos e quem sabe você faz uma pergunta tão interessante que eu grave um vídeo só para responder a sua pergunta, ok? Então, deixa a pergunta nos comentários, compartilhe o vídeo com outras pessoas, também para ajudar na divulgação do canal. O meu objetivo com este canal é levar informação para a população. Dói o meu coração ver a população brasileira tão desinformada, aprendendo tanta coisa errada com pessoas mal intencionadas, com vídeos curtos no WhatsApp que desinformam, memes de Facebook. Então vamos difundir informação de verdade, informação coerente. E se você está se perguntando, Tom, mas quem me garante que você está ensinando correto? A literatura.
a bibliografia acadêmica, as pesquisas de verdade. Então você pode pesquisar, você vai descobrir que neste canal nós somos extremamente criteriosos. Você não vai ter informação errada aqui, pode ficar tranquilo, ok? Então, seja se preparando para o Enem, seja se preparando para a vida, eu te convido mais uma vez a se inscrever. E vamos lá, vamos estudar os conflitos no Oriente Médio. Você vai entender das origens até o dia de hoje, ok? Então vamos lá. Para ficar didático, temos aqui o desenho de um mapa. Você pode olhar melhor, pesquisando, inclusive no Google Maps, o mapa geral do Oriente Médio. Então aqui eu fiz um recorte, claro, não daria para desenhar tudo. Então nós temos aqui o norte da África, para cá é a África, para lá é a Ásia, ou seja, lá no canto a Rússia, e aqui a Europa, né? Peguei o sul da Europa. Claro que não está um desenho perfeito, mas o suficiente para você entender. E olha só, este mapa que eu fiz é o desenho do Oriente Médio atual, tá? É claro, como a gente vai começar lá nas origens, não existia essa divisão de país. Essa divisão na história, ela é bem recente, ela é muito moderna, essa divisão, tá? Então a gente vai partir dela para entender o passado. Agora, olha só, primeiro, quando a gente fala Ocidente e Oriente, está claro para você do que se trata? Sempre que eu faço uma divisão de norte e sul, se eu fizer uma linha de norte e sul em qualquer mapa, o lado direito vai ser o Oriente, o lado esquerdo o Ocidente, né? O leste, o Oriente, e o oeste, o ocidente. Oriente, direito, o esquerdo, ocidente. É por isso que existem algumas cidades, alguns países, alguns estados, que eles têm esse nome, ocidental, oriental, é por causa dessa divisão. Agora, quando a gente olha para o mundo todo, quanto mais a gente anda, vai para a direita, mais estamos no Oriente, mais para a esquerda, mais no Ocidente. Mas agora, se o mundo é uma bola, como que eu sei o que é direita e o que é esquerda? Exatamente, nós temos um mapa, que é um mapa eurocêntrico. Por isso que, pensa comigo, se o mundo é um globo, por que eu sei que a Europa, por que a Europa aparece no centro? Porque o mapa é feito a partir dela, ou seja, eu poderia fazer outra representação do mapa, mas o nosso mapa é eurocêntrico. Você tem a Europa no centro e em cima. E quando a Europa olha para o lado leste, para o Oriente, ela tem três relações com esse Oriente. Aquele que está mais distante, ela vai chamar de Extremo Oriente, que é o Japão, por exemplo. Aquele que está mais perto, ela vai chamar de Oriente Próximo. E aquele que está no meio, médio, Oriente Médio. E quando a gente fala de Oriente Médio, que é esse pedaço do planeta, ele é tanto uma posição geográfica no mapa, como também um lugar que já tem características próprias. A gente pode chamar o Oriente Médio também de uma espécie cultural. Existem várias diferenças entre Ocidente e Oriente, que não se trata somente de uma questão geográfica, mas também de estilo de vida. Você pode perceber que, por exemplo, Europa, Brasil e América, de forma geral, têm umas características de estilo de vida muito comuns que são diferentes do Oriente, né? O exemplo clássico, as mulheres, né? Mulher no Ocidente, ela tem aquela liberdade para usar roupas curtas e tudo mais. No Oriente, elas andam de burca e etc. Claro, né? Com algumas generalizações. E também, uma diferença que existe assim, muito clara entre o Ocidente e o Oriente é a ideia de Estado laico, que foi conquistado pelos iluministas durante a Revolução Francesa, e a ideia pegou. Então, você vê no Brasil e em vários países do Ocidente, né, como Estados Unidos, Europa, a separação entre religião e Estado. De certa forma, no Oriente, muitos países não conhecem essa realidade. E aí isso é uma chave para nós entendermos os conflitos. Ou seja, muitas vezes o Estado, ele, além dele ter uma religião, ele tem um grupo dentro dessa religião. Então, uma diferença entre Ocidente e Oriente, guardadas as proporções e as exceções, é que lá no Oriente não existe essa tão comum separação entre a religião e o governo que nós aqui no mundo ocidental estamos acostumados, tá certo? Então, este é o mapa do Oriente Médio. Agora, olha só,
O que vai acontecer? Lá no passado, 5.000 anos atrás, mais ou menos, claro, não existia nada disso, não existiam essas divisões. O que nós tínhamos eram clãs, ou seja, grupos de pessoas que viviam juntas, ou seja, iam se casando, agregando famílias, e não existiam leis, porque não existia Estado, não existia governo. Quem que era a lei? O mais velho, que era chamado de patriarca, era o pai mais velho. E vai surgir um patriarca, entre outros, lá no passado, que ele vai ficar muito famoso, e o nome dele era Abraão. Está aqui, Abraão. Por que Abraão ficou muito famoso? Entre outras coisas, porque ele vai defender uma ideia. Dizem que foi ele que inventou, mas há já indícios que outros tiveram essa ideia, mas é com ele que vai ficar famosa, chamada de monoteísmo. Como assim? Antes, as pessoas pensavam que existia um Deus para cada coisa. Por exemplo, o Deus do YouTube, se fosse hoje, né? Um Deus para cada aspecto da vida. Abraão diz, não, só existe um Deus. E esse Deus que Abraão defendia vai ser chamado depois de, está aqui o nome, Iavé, que pode ser também traduzido por Jeová. Ele vai ter vários nomes, mas o mais famoso vai ser conhecido como Iavé. Então, os descendentes de Abraão vão acreditar que só existe um Deus e que esse Deus se chama Iavé. Entendeu até aí? O problema é que Abraão teve 2 filhos. Ele tem primeiro Ismael com a empregada, que era muito comum naquela época, e Isaac com a sua esposa Sara. E o que vai acontecer? Vai romper essa família. Ele vai, a esposa dele vai expulsar Ismael de casa. E Abraão, ele vem para essa região aqui do mapa do Oriente Médio, que hoje é Israel, e Ismael, ele vai para a região do deserto, ou seja, ele vai para fora dessa região, certo? E cada um desses 2, Isaac e Ismael, vai ter filhos, vão ter descendentes. Agora, veja só, Isaac vai ter 2 filhos, Jacó e Esaú. E Jacó, então você conhece, né, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem vários filhos, um deles, talvez o mais famoso, José. E você conhece essas histórias, porque elas são histórias bíblicas e que provavelmente você conhece mais por causa das novelas da Record, novelas bíblicas. Então todo mundo conhece essa história, que Jacó teve 12 filhos e eles venderam José. Para quê? Para o Egito. Então ele vem daqui, é vendido como escravo no Egito, só que os seus irmãos continuam seguindo, vão para lá depois, eles se estabelecem no Egito, vão tendo descendentes, vão formando um povo dentro do Egito por 400 anos, e aí vai surgir uma figura muito famosa, que é a figura de Moisés. Ela está destacada e você já vai entender por quê. Moisés vem dessa linhagem e ele vai ficar conhecido por conduzir esse povo que vai sair do Egito de volta para essa região que eles vão chamar de Terra Prometida, uma terra que Deus prometeu. Que Deus? Esse aqui, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, conhecido por Iavé. Então Moisés vai dizer que Deus deu essa terra para eles, e eles vão voltar para lá e vão formar um povo. Que povo? Esses descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles falam uma língua chamada hebraico, né? Então eles vão ser conhecidos como povo hebreu. Então o povo hebreu, que é um povo que fala hebraico, eles vão para lá, sendo liderados por Moisés, e vão conquistar essa região. Agora veja só, Moisés, ele vai trabalhar esse povo durante a caminhada, e ele vai produzir um livro chamado de Torá. Essa produção, a Torá, é conhecida como livro da lei, ou Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para você entender essa aula, você também tem que entender bem
A Bíblia. Então você sabe que a Bíblia tem Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a parte que conta a história desse povo, o povo hebreu. Então, os 5 primeiros livros foram produzidos, organizados, não necessariamente escritos, por Moisés. E Moisés, ele estabeleceu várias regras. A mais famosa você conhece, os 10 mandamentos. Então, veja bem, mesmo que esse povo seja descendente de Abraão, quem vai realmente organizar essa religião vai ser Moisés. Então Moisés ele vai ser o organizador da religião do povo que fala hebraico, ou seja, do povo hebreu. E esse povo, já já a gente vai ver, ele vai ter outro nome. Mas eles vão conquistar essa região. Agora, olha só, eu vou pegar esse mapa aqui de Israel e vou trazer para cá. Eu fiz uma amplificação dele para você entender, que eu vou fazer alguns desenhos. Então, o povo de Israel vem, o mapa de Israel está aqui, e quando esse povo liderado por Moisés chega, o que eles vão fazer? Eles vão dividir em 12 tribos, certo? Então, aqui, mais ou menos assim, porque vão ficar 10 tribos ao norte, e ao sul vai ter uma grande tribo. Essa grande tribo, ela é conhecida como tribo de Judá, porque Judá era o filho mais velho de Jacó. E dentro dessa tribo, eles tem um lugar chamado Monte Sião. E esse monte, em cima do Monte Sião, vão construir uma cidade que vai ser a capital. E essa cidade é a famosa cidade de Jerusalém. Então agora vai surgir um novo nome, que é o nome de judeu, porque são os descendentes de Judá. Tudo isso tem muitos detalhes, mas o que você precisa saber agora é que quando a gente fala hebreu, judeu ou Israel, nós estamos falando do mesmo grupo, esse grupo que vem lá de Abraão, Isaac e Jacó, e que ocupou essa terra aqui, que hoje é o Estado de Israel. Vai me acompanhando, vai juntando as informações, que no final tudo vai fazer sentido e você vai entender tudo. Então olha só, eles dividiram entre 12 tribos, seria como se fossem os estados hoje. Temos o Brasil, Goiás, Mato Grosso, Minas, Tocantins, São Paulo. Eles tinham várias tribos e Judá seria a espécie de São Paulo deles, ou seja, o principal, mais rico, maior das tribos, a maior das tribos, com a capital em Jerusalém. E aí vai vir um período chamado de monarquia, que você vai ter primeiro o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. O rei Salomão vai ser o auge desse império. Inclusive eles vão construir aqui em Jerusalém um templo, que vai se chamar de Templo de Jerusalém. Para quê? Para prestar cultos a esse Deus chamado Yahvé. E esse culto ele é prestado a Yahvé do jeito que Moisés ensinou. E aí eles vão prestar cultos aqui em Jerusalém, para esse Deus Yahvé. Só que depois de Salomão, vem o filho dele, Roboão, que era um péssimo governante. E ele faz uma coisa que os governantes do Brasil gostam muito de fazer também, que é aumentar os impostos. Só que essa população do norte se rebelou. O que eles fizeram? Se separaram da parte sul, se separaram de Judá, fizeram as tribos do norte. Então, aí passa a se chamar Israel e Judá. Então, as tribos do norte e as tribos do sul. Agora, como a capital não é mais Jerusalém, porque Jerusalém é a capital do sul, eles vão criar uma nova capital aqui, chamada de Samaria. Mas olha o que acontece. Como esse povo ficou agora dividido, um povo dividido é um povo enfraquecido. E eles vão acabar sendo conquistados. A Assíria vai conquistar o reino do norte e o sul vai ser conquistado pelos babilônios. Tudo isso que eu estou te falando é um resumão do Antigo Testamento. Inclusive, vários profetas eles agiam nessa época, dizendo que isso ia acontecer, dizendo o que fazer durante esse período, e aí eles vão levados embora. Tanto é que, por exemplo, essa região que seria a Babilônia,
é por aqui, onde hoje seria o Iraque. Eles vão para lá, ficam lá 70 anos, até que vem outro povo que era dessa região, mais ou menos aqui do Irã e tal, que eram os persas. Eles vão dominar a Babilônia, vão permitir que esse povo volte. Quando esse povo volta, eles vão tentar reconstruir o templo, vão tentar se reestabelecer, e aí vai ficar um clima meio assim chato. Sabe igual o Brasil quando chega a eleição, que fica aquela briga entre Sudeste e Nordeste, né? O Nordeste vota no PT, o Sudeste vota contra o PT, e aí fica um falando mal do outro. Vai ser esse clima que vai ficar entre a galera aqui do sul, de Judá, com a galera do norte. É o mesmo preconceito que o povo do Sudeste costuma ter com a galera do Nordeste. Vão dizer assim, esse povo lá do Norte, que vai ser chamado de samaritano, eles são judeus de quinta categoria. Não são autênticos, puros, como nós, que guardamos a lei, que seguimos direitinho o que Moisés ensinou na Torá. E aí depois vão vindo outros povos, até que chega uma época, presta atenção, chega uma época que vai surgir um povo muito grande. O problema de estudar história é que lá na escola você vê um de cada vez, você vê tudo dentro de caixinhas. E muitas vezes você pensa que um vem depois do outro. Você estuda os povos da Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma. Aí você pensa assim, que um só surgiu depois do outro. Não. Eles estão, cada um no seu espaço geográfico, e eles estão disputando, um dominando sobre o outro. Então agora nós chegamos numa época que o império que começou aqui na cidade de Roma, ele vai ser muito grande. E ele vai conquistar toda essa região aqui do mapa, e um pouco mais e tal, um pouco menos para cá, mas eles vão conquistar essa região, inclusive Israel. E aí eles vão estabelecer algumas organizações políticas. Eles vão pegar, por exemplo, essa parte aqui do norte, vão colocar para um governante chamado Herodes, e essa parte aqui do sul, eles vão colocar interventores diretos para prestar conta direto para o imperador romano, e um deles será Pilatos. E você tem as próprias instituições do próprio povo aqui, que vai ser o povo chamado agora de judeu. Então veja, hebreu, judeu, israelita, começa a se misturar como se fosse a mesma coisa. E aí eles vão aqui, os judeus vão ter as instituições deles, como um negócio chamado Sinédrio, e a galera aqui, e as organizações romanas. É nesse contexto que vai surgir uma figura dentro do povo judeu chamada de Jesus. E o que acontece? Jesus Cristo, que vai dar origem a uma nova religião, o cristianismo. Então, vai haver uma divisão. Primeiro, o cristianismo era uma religião dentro do judaísmo. Depois é que elas vão se separar e serem religiões diferentes. Tá bom? Mas no começo elas estavam juntas. Agora presta muita atenção nisso. Os romanos vão chamar essa região, vão dar um nome para essa região de Palestina. Os judeus detestavam esse nome. Eles não gostavam de serem chamados de Palestina. Eles não gostavam de chamar-se de Palestina. Era Israel, terra prometida e tudo mais. Então, olha só, é interessante porque você entende muito melhor todo o ministério que Jesus fez nessa época, nessa região, quando você entende toda essa questão geográfica e política. Porque Jesus nasceu aqui em Judá, por isso que ele é chamado de Leão de Judá. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas quando ele fez 30 anos, ele veio aqui para o norte. Aqui essa região, aqui, bem ao norte, é chamada de Galileia, era a região mais pobre de todo Israel. Ele faz todo o ministério dele aqui, até que quando ele tem 33 anos, depois de 3 anos de ministério, ele volta aqui da Galileia para Jerusalém. Várias passagens dos 4 evangelhos da Bíblia estão narrando os eventos dessa caminhada, dessa viagem que ele faz. E ele passa por Samaria até chegar em Jerusalém. E é interessante, por exemplo, João capítulo 4, fala que quando Jesus estava passando por aqui, ele encontrou uma mulher
que era uma mulher samaritana, ou seja, porque ele está passando essa região, a região de Samaria. E ela faz uma pergunta interessante para Jesus. Ela fala assim: os nossos pais dizem que o lugar certo de adorar é em Samaria. E os pais de vocês falam que é no templo de Jerusalém. Porque quando houve divisão, eles tinham feito um templo aqui em cima, em Samaria. Então, aonde que é que a gente tem que adorar de verdade? Então, Jesus vai dizer aquela frase famosa, que não era nenhum lugar nem outro, porque o que importa é que os adoradores adorem em espírito e em verdade. E depois, quando Jesus chega em Jerusalém, uma das parábolas mais famosas que Jesus contou é a parábola do bom samaritano. O que acontece? Como havia esse preconceito, ele vai dizer que havia um monte de gente, que uma pessoa tinha sido assaltada, e um monte de gente aqui dessa região tinha desprezado essa vítima, e um samaritano que cuidou. É como se hoje Jesus estivesse lá em São Paulo e dissesse assim: uma pessoa foi assaltada e passou um membro do Supremo Tribunal Federal e desprezou, passou um membro da igreja, um pastor, e desprezou, passou um membro da igreja católica e um bispo e desprezou, passou um ministro e desprezou, mas quando passou um nordestino lá do sertão mesmo, foi ele que cuidou. Então isso despertou a raiva do povo aqui de Judá e fez com que Jesus fosse morto e tudo mais. E aí vem Paulo e faz o quê? Ele espalha essa mensagem daqui de Jerusalém para toda essa região, inclusive vindo aqui para a Europa. Tá? Isso tudo durante o domínio do Império Romano. Só que o Império Romano vai chegar uma hora que ele vai ficar tão grande que ele se desagrega. Ele acaba. Mas antes disso acontecer, agora, olha só, existiam muitos conflitos com esse povo em relação ao Império Romano. Tanto é que quando chega no ano 70 depois de Cristo, olha, se está um pouquinho chato, tenha paciência, porque no final tudo vai se encaixar. Você precisa de todas essas informações para entender tudo. E esse é meu esforço neste vídeo, tá? Então vamos lá. No ano 70 depois de Cristo, Israel tenta fazer uma revolta para se libertar do domínio romano. Ele não consegue. E o que acontece? O imperador romano, manda destruir Israel, e esse povo é expulso daqui. Entendeu? E essa expulsão ela é chamada de diáspora. Esse povo de Israel, eles vão sair daqui, vão se espalhar e vão vir inclusive para a Europa. E aí você sabe, porque você aprendeu na escola, que quando acaba o Império Romano, começa a chamada Idade Média. E a Idade Média, a gente vai estudar a Europa, que ela estava totalmente dominada pela Igreja Católica, que com sede em Roma, que foi o que sobrou do Império Romano. E é interessante que os judeus vão passar a viver sendo errantes, perseguidos aqui durante toda a Idade Média, durante toda a Idade Moderna. Só que desde a época que eles foram expulsos, eles vão ter um sonho. Que sonho? Eles vão sonhar em um dia voltar para a terra deles. E esse sonho vai ser chamado de movimento sionista. Por quê? Porque Jerusalém, que é a capital, foi construída em cima do monte Sião. Você vê muito, na Bíblia, nos Salmos, falar de Sião, o monte Sião, saudades de Sião. Então eles são aquele povo que querem voltar lá para Sião, ou seja, o movimento sionista. O termo surge no século XIX, mas sempre vai existir esse sonho. Então o movimento sionista é isso. O judeu quer voltar para a sua terra de Israel. Só que isso vai demorar muito para acontecer. Agora, veja, nós estamos estudando aqui esse povo, então você já sabe, Abraão, Isaac, Jacó, depois Moisés vai estruturar, daqui vai surgir esse povo, o povo hebreu, que fala hebraico, que também forma o chamado Israel, e que segue uma religião, e por causa dessa religião, ele é chamado de judeu. Então entenda bem isso, nós estamos aqui, quando eu falo de religião, eu estou falando de judeu.
E quando eu falo de povo, eu estou falando o povo hebreu. E quando eu falo de país, eu estou falando de Israel. Mas eu estou no mesmo grupo. Só que Ismael também espalhou seu povo para lá. Esse povo vai falar uma língua que você conhece, a língua árabe. E ele também vai criar vários povos que são aqueles que aparecem na Bíblia o tempo todo falando, lutando contra o povo de Israel. Eles vão se desenvolvendo. Aí vai chegar no século VII, lá nessa região onde hoje é a Arábia Saudita, numa cidade chamada Meca, vai surgir uma figura chamada de Maomé. E Maomé vai dizer o seguinte: só existe um Deus. Abraão também disse isso, exato. Mas enquanto o Deus de Abraão vai ficar conhecido como Yahvé, Maomé vai chamar o seu Deus de Alá. E ele vai dizer assim: só existe um Deus, Alá, eu, Maomé, sou o seu profeta. E olha só que interessante, todo o povo judeu, eles vão reunir, esse grupo vai reunir todos esses, a história, os seus ensinos religiosos, num livro que vai ser depois o Antigo Testamento da Bíblia. Você já viu a Bíblia? Então o Antigo Testamento vai tratar desse povo. E quando surge Jesus e o cristianismo, que vai se espalhar principalmente na Europa, vai formar o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento e o Antigo Testamento formam a Bíblia, que fala o Antigo Testamento desse grupo, o Novo Testamento desse grupo. E agora vai surgir um outro livro chamado de Corão, em árabe Al-Corão, Al é o artigo O, então o Corão, Al-Corão, que vai contar a história, também vai ser a fundamento da religião desse povo, chamado de povo árabe, que segue Maomé. Maomé, um profeta desse povo. E quando ele cria essa religião, ele começa a unificar esse povo. Ele vai unificando até que esse povo unifica todas essas tribos e forma um poderoso império, que vai ser chamado de Império Otomano. Depois também vai chamar Império Turco-Otomano, por causa de um cara chamado Osman. E a questão é que a ideia nesse império é que ele vai ser governado por um califa. O que é um califa? Ele é tanto um líder religioso quanto um líder político. Ele vai ser o governante do império, mas ele não pode ser laico. Ele tem que ter a religião. Qual? A religião que segue Alá. Vai ser chamada de religião islã ou o muçulmano. Então, o califa, ele tem que ser um bom muçulmano, que segue a religião de Maomé, e ao mesmo tempo o governante desse império. E esse império vai crescendo, vai conquistando tudo, inclusive essa região de Israel, até que ele domina toda essa região que a gente chama de Oriente Médio. Bom, e aí nós chegamos na época moderna, mas aí eu preciso agora que você preste atenção numa coisa. A Bíblia conta uma história que é bem comum entre todos esses povos aqui, entre muitos desses povos na antiguidade, de que houve um grande dilúvio e só se salvou quem estava em um grande barco. E a Bíblia conta então que Deus chamou Noé para fazer uma grande arca, chamada Arca de Noé, onde ele colocou esses povos dentro colocou os animais da sua família, e aí choveu, todo mundo morreu, Noé se salvou, Noé e sua família. E aí a Bíblia diz o seguinte, que quando acabou o dilúvio, e Noé saiu da arca, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E aí a tradição, principalmente durante a Idade Média, vai dizer que cada um deles foi para uma determinada região do mundo. Cã teria povoado a Europa, a África, Jafé povoou a Europa, e Sem veio aqui para a região oeste, para a região do Oriente Médio. Por isso que esses povos vão ser chamados de povos semitas. São chamados de povos semitas porque são descendentes de Sem. Você vai ter 2 grandes povos semitas, o que fala hebraico, o povo hebreu, e o que fala árabe, o povo árabe. Então, quando nós estamos falando de etnia, nós vamos ter o povo hebreu e o povo árabe. Quando nós estamos falando de religião, nós vamos ter o povo judeu
e o povo muçulmano, tá? Muçulmano significa submissão a Alá, certo? E do ponto de vista político, de país, de estado, de nação, tudo mais, nós vamos ter Israel e Palestina. Então veja, de um lado tem esse grupo, que do ponto de vista político é o grupo que vai estar em Israel, que segue uma religião chamada judaica, então ele é judeu, e do ponto de vista da etnia, ele é hebreu, ele fala o hebraico. E do lado de cá eu vou ter o povo árabe, que geralmente segue a religião muçulmana, né, e que ocupa aqui a região chamada de Palestina. Veja só, uma não está nada a ver, assim, veja só, nem todo israelita é judeu, como nem todo judeu é israelita. Quando eu falo de Israel, eu estou falando de uma região geográfica. Então significa que você pode morar em Israel, ser um israelita, nascer em Israel, ser israelita, sem ser judeu. Principalmente porque lá é uma democracia. No Oriente Médio, Israel é uma democracia. Isso é bem interessante. E você pode ser judeu, você pode ser goiano, baiano, mineiro aqui no Brasil, você pode, morar na Austrália, em qualquer lugar, você não é israelita, mas você segue a religião judaica. Agora, a questão é que nós aqui no Brasil temos dificuldade de entender isso, porque nós somos um povo que tem muita miscigenação. Muitos povos não são assim. A questão é que, por exemplo, lá em Israel, a esmagadora maioria dos israelitas, do ponto de vista político, são, na religião, judeus, né? E do ponto de vista étnico, são hebraicos. Então, veja, eu tenho os povos semitas, que seriam os povos descendentes de Sem, que são ou árabes ou hebreus, e os árabes, então, acabaram seguindo a religião muçulmana, e os hebreus seguiram a religião judaica. E nós vamos ter uma disputa, esse povo na Palestina e esse povo de cá em Israel. Então, para nós entendermos os conflitos atuais, nós precisamos entender que nós teremos basicamente 3 grandes conflitos. Já já eu te explico, porque antes eu preciso te explicar mais uma coisa fundamental. Esse povo aqui, então, que é o povo árabe, fala árabe, passou a seguir a religião muçulmana, formou o Império Otomano, e quando chegou lá na Primeira Guerra Mundial, envolvendo praticamente o mundo todo, por isso que é mundial, você tem uma disputa entre o povo turco, o Império Turco-Otomano, com a Inglaterra. E a Inglaterra vence essa disputa e ela passa a tomar conta dessa região. E o Império Turco-Otomano, ele se esfarela nesses países que nós conhecemos hoje, e cada um vai ser governado por um ditador diferente. A Primeira Guerra Mundial, você aprende na escola, acaba mal resolvida. O Tratado de Versalhes não colocou fim aos conflitos. Tanto é que a Alemanha vai querer vingança, vai se reestruturar para atacar novamente os países que a derrotaram, e vai surgir um movimento que é o nazismo, de onde surge uma figura chamada Adolf Hitler. E Adolf Hitler vai dizer que a culpa da Alemanha estar derrotada é dos judeus. Mas de onde vieram os judeus? Então agora você entendeu, começa a juntar as peças. Ou seja, eles tinham sido expulsos na década de 70 pelos romanos, foram parar, entre outros lugares, onde hoje é a Alemanha, e na década de 30 também. Então eles estão lá, eles são culpados pelo nazismo de serem o motivo da derrota da Alemanha, do fracasso alemão. Daí vem o termo antissemita. Por quê? Antissemita é aquele que não gosta dos semitas. Então, como o judeu faz parte do povo semita, o povo hebreu faz parte do povo semita, e o nazismo vai perseguir esse povo, o nazismo é antissemita. Então Hitler vai dizer que é preciso fazer a solução final. Qual é? O Holocausto, eliminar os judeus. Ele cria campos de concentração, câmara de gás, e são mortos 6 milhões de judeus. Isso também vai desencadear
a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, é criada a ONU, Organização das Nações Unidas. E a ONU vai dizer que é preciso resolver o problema dos judeus. Como é que faz para não acontecer outro holocausto, para não acontecer outra catástrofe desse tamanho? Então eles vão chegar à seguinte conclusão: o povo judeu precisa voltar para Israel, precisa voltar para a sua terra. Eles vão executar, a ONU vai executar, depois da Segunda Guerra Mundial, o sonho sionista, regressar eles para lá. E aí, em 1948, em uma Assembleia da ONU, que inclusive foi presidida por um brasileiro, um diplomata chamado Oswaldo Aranha, vai criar o Estado de Israel. Quando a gente fala Estado, Estado com E maiúsculo, ou seja, um país autônomo, vai ser Israel. Essa terra aqui é do povo judeu, do povo hebreu, que segue a religião judaica. Eles vão ficar aqui em Israel. Aliás, eu esqueci de contar lá atrás, Israel tem esse nome porque Jacó passou a ser chamado num momento de Israel. Ele teve um sonho e depois desse sonho ele passou a ser chamado de Israel. Então Israel seria Jacó e cada filho uma tribo, entre elas Judá. E aí esse povo vai volta, Israel é feito país, só que é claro, esses outros povos não vão aceitar. Esses povos que são árabes. Não quer dizer que todo árabe, a língua é igual. Tem diferenças entre elas, mas em geral eles falam a língua árabe e são chamados de povos árabes. Eles não vão aceitar. Então, Síria, Iraque, Jordânia e Egito vão se unir contra esse recém-criado Estado de Israel para defender os árabes que estão aqui, que passam a ser chamados de palestinos. Agora, para a gente continuar entendendo daqui para frente, eu preciso te explicar uma coisa. Religião, quando você olha para uma religião, é como se você olhasse para o Google Maps. Quando você vai procurar um mapa, um endereço no Google Maps, primeiro você coloca, por exemplo, Brasil. Vai aparecer o Brasil e vai aparecer os estados do Brasil. Vamos supor que você quer chegar aqui em Goiânia. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar o estado de Goiás e vai colocar zoom. Quando você colocar zoom, começam a aparecer algumas cidades. Vai aparecer Goiânia, Anápolis, Aparecida, as principais. E aí, quando você coloca mais um, você começa a ver Goiânia e começa a ver os bairros de Goiânia. Você vai ver lá Bueno, Oeste, Marista, Centro. E aí você coloca zoom, você começa a ver as ruas. Você vai ver a Avenida Anguera, Avenida Goiás, Avenida 85, até que você vai ver das ruas. Religião também é assim. Para você entender religião, você precisa entender que é preciso colocar zoom na religião. Ou seja, você tem os grandes blocos. Então nós temos aqui o cristianismo, o judaísmo e o islã. Só que à medida que você vai colocando zoom, você vai percebendo que elas têm características em comum, mas elas vão tendo diferenças. Quanto mais zoom você colocar, mais detalhe dentro de uma religião você vai perceber. Por exemplo, então, o cristianismo, ele é todo igual? O cristianismo, ele acredita nesse Deus Yahvé, que é o mesmo Deus dos judeus. Por isso que ele está aqui entre as duas, certo? Só que, se você colocar, por exemplo, um zoom, você vai ver que há uma grande divisão. Lá na passagem da Idade Média para a Idade Moderna na Europa, aconteceu um evento que ficou chamado de Reforma Protestante. Então, isso foi uma grande divisão do cristianismo. Você tem o chamado evangélico católico, numa imensa generalização. Porque daí pensa, evangélico é tudo igual? Também não, você vai começar a colocar zoom nos evangélicos, você vai ver diferença, a diferença básica, né? O que acontece? Todos acreditam que depois que a pessoa morre, ela vai ter uma continuidade, ela tem uma vida depois da morte. A diferença clássica, o católico vai dizer que para essa pessoa ir para o céu, ela tem que praticar boas obras. Os evangélicos vão dizer que não é pelas obras, mas é pela fé. Eles têm que acreditar em Jesus para ir para o céu. Se você colocar o evangélico, aí você vai ter o pentecostal, o protestante, o neopentecostal, que são diferentes.
E aí, por exemplo, se você pegar a Igreja Adventista e a Igreja Universal, são consideradas evangélicas, são completamente diferentes. E aí, quando você pega, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, que é diferente de todas as outras denominações, ela é diferente da Assembleia de Deus, que é diferente da Batista, que é diferente da Adventista, mas se você colocar zoom na Igreja Presbiteriana, você vai perceber que tem a Presbiteriana do Brasil, a Presbiteriana Independente, a Presbiteriana Renovada, que também são diferentes. Então, toda religião é assim. E a mesma coisa acontece no mundo muçulmano. Então, numa comparação bem esdrúxula, nós podemos dizer que assim como o cristianismo está dividido entre evangélicos e católicos, os muçulmanos estão divididos em xiitas e sunitas. E assim como a divisão básica entre evangélicos e católicos é como a pessoa vai para o céu, é uma questão de doutrina, a divisão mais básica entre xiitas e sunitas é o seguinte. Lembra que eu expliquei para você que no mundo oriental esses impérios eram governados por califas, né, podia ser um califado, que ele é tanto um chefe político quanto um chefe religioso. Então, os xiitas vão dizer que só os descendentes de Maomé é que podem ser califa. E os sunitas vão dizer que não, que qualquer bom muçulmano, independentemente dele ser ou não descendente de Maomé, pode ser um califa. Essa é uma grande divisão básica, tem outras. E aí você vai colocando zoom, então assim como entre os evangélicos você tem várias denominações diferentes, entre os muçulmanos também, dentro dos sunitas e dos xiitas, você tem vários grupos menores que são diferentes. Só que como o cristianismo predomina no mundo ocidental, que há separação entre Estado e religião, então, salvo a Igreja Universal, que tem um partido político e coloca pastores para serem candidatos oficiais da Igreja, em geral, essas divisões elas são referentes à religião, não tanto a formas de governar o país. No mundo muçulmano, não. Então, ao mesmo tempo que você tem divisões entre grupos por causa da religião, você também vai ter propostas diferentes de como se deve governar esses países. Então, esses países, apesar de serem todos árabes e todos muçulmanos, na sua imensa maioria, cada um vai ser de um grupo muçulmano diferente, que vai ter ideias diferentes de como governar um país, tanto quem está no governo quanto quem está na oposição, tentando derrubar quem está no governo. Então, é por isso que eu te falei que nós temos a base dos conflitos aqui são pelo menos três. Primeiro, esse grupo, ou seja, Israel, o povo hebreu que segue a religião judaica, vai lutar com esse grupo, que são os palestinos, que é do grupo árabe, que segue a religião muçulmana. Esse é o primeiro conflito. O segundo conflito é que eles vão lutar entre eles mesmos. Inclusive porque você, dentro dessa imensidão de grupos e subgrupos, você tem mais moderados, mais radicais. Então, às vezes, você tem um determinado governo de um país, alguém que é de um grupo moderado, que fala, vamos conversar com o outro lado. Nós somos palestinos, muçulmanos, mas vamos conversar com o judeu, com o israelita, e tentar chegar num acordo de dividir as terras e todo mundo conviver numa boa. Mas não vai dar certo. Então, um grupo, dentro desse mesmo grupo, vai dizer, esse líder não me representa porque ele é frouxo, ele está querendo conversar com o inimigo tem que ser destruído, não tem que dividir a terra, nós temos que eliminar e ficar com a terra toda para a gente. Então você tem conflitos, e o mesmo acontece de lá, do grupo de lá para o grupo de cá. Então você tem conflitos entre eles. E o terceiro conflito é que, além de ter briga desse grupo com esse grupo, e entre eles, o resto do mundo também se posiciona. Hoje você tem duas grandes forças. Você tem Estados Unidos e Europa de um lado, Rússia e China do outro, que é uma espécie de herança da Guerra Fria, e eles vão, que no caso de Europa e Estados Unidos é predominantemente cristã, que vai fazer interferências dentro desses grupos. Por exemplo, você tem grupos muçulmanos que são tão radicais que vão dizer que o país deles, que é muçulmano, não deve negociar com um país como os Estados Unidos, que é cristão.
Então, os Estados Unidos vão sempre trabalhar para evitar que um grupo desse assuma o governo do seu país, porque se esse grupo assumir o governo do seu país não vai mais vender produtos para eles. Principalmente o quê? O Oriente Médio, além de ser uma região geográfica, uma região cultural, ele é reconhecido também por uma questão econômica. São os maiores produtores de petróleo do mundo e os Estados Unidos são os principais consumidores que precisam desse petróleo, e justamente porque precisam desse petróleo, estão sempre interferindo nessa política, nessa região. Então são esses três grandes conflitos que nós vamos ter. Esse grupo brigando com esse grupo, esses grupos brigando entre eles, e o grupo de fora dos outros países interferindo nessa briga. Veja, então nós temos questões políticas, questões religiosas, que não se dissociam, elas sempre andam de mãos dadas. Então você tem um conflito religioso, mas ele tem uma questão política por trás, principalmente que o Ocidente não separa, e você sempre tem junto com eles questões econômicas que atravessam esses grupos. Por isso que é complicado resolver, porque nunca se trata só de um assunto. E quando a gente fala de religião, veja, esses três grandes grupos são conhecidos como as três grandes religiões monoteístas. O cristão e o judeu acreditam que só existe um Deus, Yahvé, e o Islã acredita que só existe um Deus, que é Alá. E as áreas mais progressistas vão dizer que, na verdade, só existe um Deus e tanto faz ele ser chamado de Yahvé ou Alá, e os grupos radicais não aceitam isso. Agora, porque você vê que eu fiz assim, Jesus, Moisés e Maomé. Jesus seria o principal líder do cristianismo, Moisés do judaísmo e Maomé do Islã, dos muçulmanos. Só que olha só, os três são considerados profetas para suas religiões. Os três são fundadores, por isso que eu expliquei lá atrás, que apesar do fundador do judaísmo ser Abraão, quem organizou, quem sistematizou a religião judaica foi Moisés. Então nós temos os três grandes fundadores dessas três grandes religiões monoteístas que deram os ensinamentos para os seguidores dessas religiões, mas tem uma diferença fundamental. Maomé e Moisés são profetas. Moisés seria uma espécie de profeta para o judaísmo, Maomé é um profeta para o Islã e Jesus é um profeta para o cristianismo. Só que para o cristianismo, Jesus não é só um profeta, Jesus é Deus. Porque Jesus disse que ele era filho de Yahvé. Então, além de ser filho de Yahvé, Jesus disse que é o próprio Yahvé, que é um grande mistério do cristianismo. Eu e o Pai somos um, a famosa Trindade, que às vezes esses outros aqui vão acusá-los de não serem monoteístas, porque na verdade acreditam em três deuses, só que esses aqui vão dizer que esses três deuses é um só. Então tem essa diferença. Enquanto Maomé e Moisés são exclusivamente profetas, seres humanos, Jesus vai dizer que ele é mais do que um simples ser humano e mais do que um profeta, que ele também é Deus. Então o cristão acredita que Jesus é mais do que um profeta, ele é Deus. Então, entendida essa questão religiosa, vamos voltar aqui para a parte política, e aí estamos concluindo, caminhando para o final, chegando bem na época contemporânea. Então, em 1948, a ONU decretou que os judeus voltariam para cá e formariam esse povo chamado de um país chamado Israel, e aí o povo palestino, que são os árabes, seguem Maomé, são muçulmanos, não aceitaram. Então, esses outros países se reuniram e atacaram Israel, porque não aceitaram que Israel era um país, não reconheceram. E aí o que acontece? Vem a primeira guerra árabe-israelense de 48 a 49. Quem vence essa guerra é Israel. Israel é um país muito poderoso economicamente, tecnologicamente, ele tem muitos armamentos. E hoje ele é uma grande potência, ele é uma democracia que tem muita estrutura, universidades que têm tecnologia de ponta, armamentos de ponta, e eles têm apoio de quem? Dos Estados Unidos. Do ponto de vista cultural, os Estados Unidos é um país cristão, principalmente protestante, que se identifica com Israel. E além disso,
é o país que mais tem judeu, porque quando eles espalharam pelo mundo, eles foram inclusive parar nos Estados Unidos, e nem todos os judeus voltaram para Israel. Tem muitos judeus nos Estados Unidos que são donos de grandes empresas, bancos, que têm muito dinheiro e que financiam Israel. E por isso, quando os povos atacam, Israel resiste, revida com força. E é interessante, porque os Estados Unidos têm dois grandes partidos, os republicanos, que são considerados a direita dos Estados Unidos, e os democratas, que são considerados a esquerda dos Estados Unidos. Quando os democratas assumem, eles conversam mais com os palestinos e falam, vamos tentar entrar no acordo. Os republicanos, que na sua maioria são financiados pelos judeus, são mais agressivos nessa questão, ou seja, eles dialogam menos com os palestinos e apoiam mais Israel, ao ponto, inclusive, que Trump, que é um presidente republicano e que teve a sua campanha em boa parte financiada por judeus, ele é bem radical nessa questão. Uma das coisas que a gente vai ver é que depois dessa guerra, por exemplo, da primeira guerra árabe-israelense, Israel, além de derrotar esses povos, também ampliou o seu território. E ampliou de tal forma que que oprimiu os palestinos. Então vai chegar um ponto que eles vão fazer uma divisão dessa região. Veja, eu tenho aqui o mapa de Israel ampliado, e essa região vai ficar mais ou menos assim. Uma parte do território vai ficar aqui para os palestinos, que seria essa região aqui, que como ela está na fronteira com a Jordânia, ela vai ser controlada pela Jordânia e ela vai ser chamada de Cisjordânia. E essa outra parte vai ficar bem aqui assim, que seria essa região, vai ser chamada de faixa de Gaza, que vai ser controlada pelo Egito. Então, veja, os árabes da Jordânia vão cuidar dos árabes daqui dessa região chamada de Cisjordânia, e os árabes aqui do Egito, que é o país mais populoso da região árabe, vai controlar os árabes dessa região, que é chamada de faixa de Gaza. E Jerusalém, que está aqui, que é uma cidade, e aí está, Jerusalém é considerada uma cidade sagrada, tanto para os cristãos, como para os judeus, como para os muçulmanos, e ela vai ser também dividida, a ONU organizando isso, pelas três grandes religiões, e a parte, então, leste de Jerusalém, também controlada pela Cisjordânia. Por isso que Israel, não podendo que Jerusalém fique sendo a sua capital, porque ela vai ser dividida pelos três, passa a sua capital para uma cidade chamada de Tel Aviv. É por isso que Trump, como é que ele faz enquanto presidente dos Estados Unidos? Ele vai se posicionar de uma forma tão radical que ele não vai aceitar que a capital seja Tel Aviv. Ou seja, ele vai transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Ele vai dizer assim, os Estados Unidos não reconhecem a capital de Israel, Tel Aviv, reconhece Jerusalém. Ou seja, o que ele está dizendo? Que não tem que haver essa divisão, que eles têm que Jerusalém tem que ser dos judeus. Por que Trump está fazendo isso? Porque ele é republicano, os republicanos têm um grande financiamento dos judeus, então Trump está dizendo que os Estados Unidos não têm um papel de neutralidade, ele tem um papel a favor de Israel. E isso agrada, inclusive, os evangélicos dos Estados Unidos, que assim como os evangélicos do Brasil, porque a Bíblia, o Antigo Testamento é do povo judeu e o Novo Testamento é do cristão, os evangélicos, ou seja, os cristãos evangélicos dos Estados Unidos e do Brasil, têm essa predileção pelo povo de Israel. Entre outros motivos, porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento tem várias profecias falando sobre Israel. Uma dessas profecias diz que há algumas coisas que precisam acontecer, entre elas a unificação desse território para que Jesus volte. E há grupos tão radicais que chegam ao ponto de acreditar que Jesus vai voltar e vai voltar em Jerusalém. Por isso que lá tem 1 metro quadrado caríssimo de imóveis, porque tem pessoas que querem morar bem na região histórica de Jerusalém
para ficarem ali quando Jesus voltar, e ele vai voltar em Jerusalém. Então veja, é difícil você separar política, religião e economia. São aspectos que estão sempre interligados. Muito bem, Israel ampliou seu território depois da primeira guerra árabe-israelense, e aí veio a segunda guerra árabe-israelense, que assim, tem uma passagem aqui que é chamada de Canal de Suez, que o Egito tomou conta e falou, agora ele é meu, e proibiu, inclusive, Israel de usar. Então, Israel, aliado com os Estados Unidos, vai novamente atacar o Egito, e a gente vai ter a segunda guerra árabe-israelense. De forma geral, apesar das diferenças entre esses povos, quando Israel ataca um deles, eles costumam se unir, esses povos árabes, contra Israel, e os Estados Unidos costumam se posicionar a favor de Israel. Por isso que eu disse, esse grupo brigando com esse, eles brigando entre eles e as outras potências interferindo. Lembra da Guerra Fria? Aliás, eu digo o seguinte, o interessante do quarto bimestre de um terceiro ano de história é que você junta tudo aquilo que você estudou a vida inteira e tudo começa a fazer sentido. Então, lá na Guerra Fria, como os Estados Unidos se posicionavam ao lado de Israel, era natural que Rússia, ou seja, União Soviética, se posicionasse ao lado dos países árabes ou muçulmanos. E até hoje, a Guerra Fria acabou no sentido econômico, porque o comunismo perdeu o capitalismo. A Rússia se tornou capitalista, mas a inimizade política entre Rússia e Estados Unidos continua até hoje. Então, são dois países. Dizem que a Guerra Fria não acabou, então eles continuam interferindo nesses países. Aí vai ter, em 1964, vai ter que ser criada uma organização chamada Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que vai ser liderada por um árabe chamado Yasser Arafat, que vai propor que a Cisjordânia e a faixa de Gaza eles deixem de ser dominados pela Jordânia e pelo Egito, respectivamente, e passem a ser um Estado autônomo. Agora, veja, Israel foi criado em 1948, mas a Palestina não, ela ainda não tem um Estado reconhecido, porque para você criar um país, não basta você dizer que criou um país, é preciso que os outros países reconheçam. Então, depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, o Egito vai reconhecer Israel, mas os outros países ainda não vão reconhecer. E aí Yasser Arafat cria a Organização para a Libertação da Palestina, que vai fazer com que em 1994 seja criado um negócio chamado Autoridade Palestina. É como se fosse um Estado, mas não é um país. Só que vai ter independência, não é um país, mas esses territórios vão ser independentes, chamados de Autoridade Palestina, e aí eles passam a ser disputados por partidos muçulmanos. Entendeu? É como se no Brasil, né, não tem eleição, você tem o PT, PMDB, PSDB, enfim, você tem os partidos que têm seus candidatos que disputam o governo, né, dos estados, do país. E você tem a mesma coisa lá, só que esses partidos, eles também são religiosos. Então, eles vão se alinhar dentro desses grupos, ou xiitas ou sunitas. Então, por exemplo, quem vai acabar tomando conta da faixa de Gaza vai ser um grupo chamado Hamas. Só que Israel nunca vai reconhecer Hamas. Ele vai dizer que Hamas não é um partido legítimo, ele é um grupo terrorista. Então, enquanto o Hamas estiver governando a faixa de Gaza, Israel não vai negociar com os palestinos da faixa de Gaza. Quem vai ocupar essa região da Cisjordânia vai ser um partido chamado Fatah, que ele é um pouco moderado, né? Então aqui, o Hamas é um grupo dentro dos sunitas. E aí, você vai ter o Líbano governado, por exemplo, por um grupo chamado de Hezbollah. Por quê? Nós vamos continuar tendo outras guerras. Em 1967, o Egito, tentando enfraquecer Israel, vai fazer o quê? Porque geralmente um grupo, por exemplo, o Hezbollah, ele vai ter apoiadores em outros países que vão ajudá-los. Então, o que vai acontecer? Em 1967, o Egito vai fechar, vai bloquear os portos de Israel, para que os outros países não negociem com Israel, para enfraquecer Israel. Isso é uma velha tática de guerra. O que Israel faz para se defender? Ele ataca o Egito. Novamente, né, os outros povos se unem para ajudar o Egito, e a gente vai ter a terceira guerra árabe-israelense. Aí o que acontece? O Israel mais uma vez vence essa guerra, e aí para revidar,
em 1973, acontece a chamada Guerra do Yom Kippur. Tem um feriado lá em Israel, que é o Dia do Perdão, chamado de Yom Kippur. Esses países árabes atacaram Israel de surpresa. Então, por causa disso também, vai ser criado um grupo chamado Hezbollah, em 1982, no Líbano, que também é radical e que quer revidar essas vitórias que Israel teve. Então, você está entendendo agora, quer dizer, a dificuldade que é, já, por exemplo, o Hezbollah é um grupo xiita. Mas, assim, não é porque um grupo está dentro dos sunitas ou dos xiitas que eles conversam. Assim como um presbiteriano e alguém da Igreja Universal, sendo os dois grupos evangélicos, jamais entrariam num acordo, aqui também nós vamos ter esse problema dentro do mundo muçulmano. Então, a Guerra do Yom Kippur acaba em 1979, né, ela acaba antes, mas é feito um acordo lá nos Estados Unidos para tentar estabelecer uma trégua entre eles. Então, qual que é a grande questão? Você tem Israel, que é formado pelo povo judeu, que briga com o povo palestino, que está aqui na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e você não chega em um acordo, certo? Inclusive, dentro desses grupos aqui, Israel acabou ocupando espaço, então tem judeu que mora dentro do território palestino. E isso vai gerar também guerras entre essas pessoas, sem ser guerras oficiais do Estado de Israel, mas brigas em que um vai jogar pedra no outro, dar facada no outro, e isso vai ser chamado de intifadas. Então acaba que Israel vai defender o seu povo que está acampado dentro de um território da Palestina. E aí chegou num ponto hoje que eles estão construindo um muro para separar o palestino. Exato, a moda agora é construir muro, não é só Estados Unidos e México, mas também Israel quer construir um para separar. Só que na construção desse muro, Israel, mais uma vez e devagarzinho, vai ocupando espaço. Muito bem, enquanto está acontecendo tudo isso, olha só, você tem ditadores nos países árabes, que são de vários grupos dentro do mundo muçulmano, e que são ditadores que estão lá há muitos anos. Até que em 2011 começa um movimento lá na Tunísia, que um cara chamado Mohamed Bouazizi, que era um vendedor, que estava cansado de ser explorado pela polícia local, que cobrava muita propina, ele fez uma revolta, tacou fogo no corpo dele, e a sua morte revoltou a população que saiu às ruas. Só que agora tem um detalhe. O que vai acontecer? Essa população revoltada começa a se organizar por meio das redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter. Então não é só no Brasil, né? Você tem no Brasil movimentos que criaram manifestações contra o governo, inclusive teve uma participação muito grande no impeachment da presidente Dilma. Isso aconteceu lá também no mundo árabe. Só que como eles eram ditadores, lá eles não eram democracias, quando o povo foi fazer protesto, esses ditadores mandaram meter bala em todo mundo. Então foram metralhados. Isso acabou causando uma comoção na opinião pública. E aí você tem na Tunísia, né, o ditador Ben Ali caiu. E depois isso foi passando, né, movimentou o Egito, que foi o Mubarak, que eles derrotaram, o ditador. E a Líbia com o Gaddafi. O problema é que quando chegou na Síria, agora veja, na Síria você tinha um ditador chamado Bashar al-Assad, que se você pegar o tempo de governo do pai dele também, dá mais de 40 anos que eles eram ditadores, que eram de um grupo alauíta, que é um grupo dentro dos xiitas. Então quando foram fazer manifestação lá, Bashar al-Assad, ele ficou esperto, ele já tinha aprendido a lição da Tunísia, da Líbia, do Egito. Então ele conseguiu se organizar, fazer um exército forte, metralhar os manifestantes. Ele não caiu. Começou uma guerra civil na Síria, que está até hoje, já matou muita gente, expulsou mais de 4 milhões de pessoas de lá. Então são os refugiados, que é diferente do imigrante, né? O imigrante ele sabe que ele quer, o refugiado ele sabe que ele está fugindo, ele é obrigado, ele não queria sair, mas ele é obrigado a sair. Eles estão se espalhando para outros países, chegando até inclusive na Europa, tentando ir de barco para lá, uma coisa terrível. E o que acontece? Os Estados Unidos apoiaram vários desses grupos quando eles estavam lutando para derrubar esses ditadores.
Mas quando eles foram apoiar os grupos que estavam derrubando o Bashar al-Assad, a Rússia entrou no meio. O Bashar al-Assad salauíta, ele é parceiro da Rússia. Por quê? Entre outras coisas, quer dizer, a Rússia não vai deixar os Estados Unidos tomar o petróleo todo da Síria para eles e ficar sem. Mas há uma chance que a Rússia tem de conseguir uma saída para o mar Mediterrâneo, que no mundo econômico é fundamental. E aí começou a ver essa briga, né? Você tem a população civil no meio, sofrendo. E para piorar, aí vai surgir mais um grupo muçulmano fortíssimo no Iraque e na Síria. Esse grupo é chamado de Salafita, que é um grupo dentro do grupo sunita. Só que olha a ideia dos caras, eles são tão loucos, tão radicais, que eles não querem só libertar a Síria. Eles querem, porque aí tem um problema. Enquanto os Estados Unidos e a Rússia estão brigando por causa do Bashar al-Assad, ou seja, os Estados Unidos apoiam aqueles que querem derrubar o Bashar al-Assad, mesmo sendo muçulmanos, mas são contra eles, a Rússia protege o Bashar al-Assad, ela dá ajuda para ele, inclusive uma discussão dizendo que Bashar al-Assad jogou armas químicas em cima dos revoltosos, o que seria proibido, e ele nega. Aí aparece o terceiro grupo, que é esse grupo dentro desse salafita, que é chamado de Estado Islâmico. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos e a Rússia lutam entre eles por causa do Bashar al-Assad, os dois são contra o Estado Islâmico. E qual que é a ideia do Estado Islâmico? Nós vamos derrubar o Bashar al-Assad. Então os Estados Unidos também têm esse medo, porque se o Bashar al-Assad cair, o Estado Islâmico pode tomar o poder na Síria e seria pior ainda. Porque o Estado Islâmico ele é radical, ele é contra todo mundo, ele é tipo aquele brasileiro que fala assim, eu sou contra tudo isso aí. Pois é, o Estado Islâmico ele quer tomar o poder na Síria, para impor a sua religião, a sua forma, porque tem outra coisa, é muita informação, não é? Pois é, você vai ter que voltar o vídeo e assistir de novo para aprender com o Enem. Assim como dentro do cristianismo, os evangélicos e os católicos, e depois as suas subdivisões, disputam pela forma como eles interpretam a Bíblia, também no mundo muçulmano esses grupos divergem sobre a interpretação do Corão, né? Tem um termo no Corão que se chama jihad, que é a guerra santa. Alguns grupos entendem que guerra santa é uma questão espiritual. É a guerra que o corpo faz contra as tentações para alcançar a espiritualidade. Igual a batalha espiritual dentro do cristianismo. Só que tem outros grupos que falam que não, que a jihad tem que ser guerra mesmo, de ir lá e matar, explodir os inimigos do Islã. O Estado Islâmico é dessa radicalidade. Então eles querem tomar o poder na Síria para fazer com que a Síria seja um grande país muçulmano que interprete o Corão como eles. Porque os alauítas, apesar do Bashar al-Assad ser ditador no aspecto político, os alauítas são moderados no aspecto da religião. Eles falam assim, não, quem for da Síria pode ter a religião que quiser. O Estado Islâmico fala, não, todo mundo tem que ser muçulmano e todo mundo tem que interpretar o Corão como a gente. E a ideia deles é pegar o poder na Síria, depois que eles conquistarem a Síria e o Iraque, conquistar todo o mundo árabe para formar o quê? Estado Islâmico. Ou seja, um país muçulmano que interpreta o Corão como eles, para unificar isso aqui. Igual Maomé fez com as tribos lá no século VII, aí eles vão unificar todo mundo árabe, aí eles massacram Israel, dominam todo o Oriente Médio e depois dominam o mundo. Essa é a ideia do Estado Islâmico. Então a Primavera Árabe foram essas revoltas que começaram na Tunísia, com a Mohamed Bouaziz se matando, derrubou Ben Ali na Tunísia, Mubarak no Egito, Gaddafi na Líbia, não conseguiu derrubar o Bashar al-Assad, ele ainda está no poder enquanto eu gravo esse vídeo, e teve como característica isso, quer dizer, agora você tem o uso das redes sociais que foram fundamentais para derrubar esses ditadores. Então, no Oriente Médio, você tem a briga desse grupo com esse grupo, a briga entre eles, a briga da Primavera Árabe e os povos cristãos, principalmente os Estados Unidos, interferindo por causa das questões econômicas. Então, de forma geral, essa é uma visão panorâmica, você entendeu das origens até hoje. Agora isso te dá subsídio para você estudar detalhes, para você aprender mais, aprofundar. Quero fazer uma recapitulação muito rápida, que é o seguinte:
Dentro dela, então, você tem 3 grandes religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo, Corão, Islã. A Bíblia, Antigo Testamento, fala do judaísmo, Novo Testamento do cristianismo, Corão é o livro do Islã, Jesus é o líder do cristianismo, Moisés do judaísmo, Maomé do Islã, aqui formado pelo povo hebreu, aqui formado pelo povo árabe, Israel é essa região, palestino é o árabe que vive dentro dessa região, mas os árabes se dividem nesses vários países, que no passado era um império só, que o Estado Islâmico quer novamente unificar como sendo um mesmo império, por isso que eles fazem ataques terroristas dentro deles mesmos. A diferença é que Jesus é Deus, Moisés e Maomé são profetas, e aí você vai ter sempre esses conflitos entre esse grupo com esse grupo, entre eles mesmos, fazendo ataque terrorista entre eles mesmos, um grupo muçulmano sabotando o governo muçulmano, que é de outro grupo muçulmano, e os Estados Unidos intervindo, principalmente por causa de petróleo. Então, se você gostou do vídeo, te ajudou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, compartilha com seus colegas, e se você tem dúvida, por favor, não me mande pelo WhatsApp, escreve aí nos comentários, vou responder. Se a sua pergunta for muito cabulosa, gravo outro vídeo para responder a sua pergunta, de repente um vídeo só para responder várias perguntas. E é isso, bom estudo para você, obrigado por assistir o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua audiência, e você que vai fazer o Enem, sucesso, boa prova para você.